Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos. Hoje eu vou falar sobre substâncias químicas, né? Então, aqui no caso, o assunto da química geral, do fundamento da química. Então, é importante deixar muito claro o que seria uma substância química, a gente diferenciar de elemento químico, molécula, composto. Então, é muito importante ter a linguagem correta, né, para denominar as substâncias, os diferentes tipos de substâncias, certo? Então, aqui no caso, a substância seria definida como a reunião dos elementos, né? Os elementos químicos. Assim, por exemplo, se a gente fizer uma comparação com as letras do alfabeto, né? A reunião das letras do alfabeto formam palavras, né? Então aqui a gente tem um exemplo da molécula de água, né? Então a reunião de dois átomos de hidrogênio, né? O elemento hidrogênio e o elemento oxigênio, né? Então a reunião desses elementos nessa proporção, dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, forma a molécula de água. Assim como a reunião das letras, a gente tem 23 letras, né? Formam aqui todas as palavras. A gente tem a reunião dos elementos, né? Que aí no caso os elementos são 118 elementos e aí formam todas as substâncias do universo, vamos universo conhecido. E aí nesse caso a gente tem elementos mais comuns, né? Deixa eu só voltar um pouquinho, queria falar um pouquinho mais da água. Então aqui, como a gente conversou em sala de aula também, a gente tem aqui a representação, 3 representações aqui da molécula de água, ou da substância água, né? Aqui uma visão mais macroscópica, né? O que a gente consegue observar dessa substância. Então, a água a gente conhece bem, a gente pode confundir com uma mistura de água com sal e tal, mas tem várias propriedades que a gente pode classificar aqui como a água pura, né? Também pureza vai ser diferente na química, né? Uma água pura, geralmente a gente fala que é própria para beber, né? Mas na química a gente fala que tem a diferença entre água potável, né? Que é boa para beber, água destilada, né? Que é água sem os minerais, e água mineral também tem os minerais, às vezes não tão própria para beber. E a água destilada é o que se aproxima mais da água pura, né? Então, quando a gente fala de substância pura, é só aquela substância que tem ali naquela minha amostra, certo? Então aqui a gente tem uma representação aqui macroscópica, aqui como a gente idealiza como são as partículas da água, né, que seria uma visão submicroscópica, né, um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, e aqui uma representação que a gente vai ver que é uma representação das esferas rígidas, que é o modelo atômico de Dalton, né, tem outras representações que a gente pode fazer, mas aqui é o que se aproxima mais do que a gente sabe sobre objetos, né? E aqui, como a gente considera a primeira definição do átomo é uma esfera rígida, a gente geralmente, para facilitar, representa dessa maneira os átomos, certo? E aqui uma visão simbólica, né? Então, uma fórmula estrutural e uma fórmula química, né? Então, como que os químicos representam as substâncias por meio de fórmulas, né? Fórmula estrutural, fórmula química, e a gente tem outras representações também, né? Temos as equações químicas, né? Então é a maneira simbólica de a gente representar uma linguagem própria da química, certo? Bom, então aqui no caso os átomos dos elementos conhecidos podem reunir-se formando agrupamentos diferentes que podem ser moléculas ou agregados iônicos, certo? Então aqui no caso a gente vai diferenciar aqui as moléculas dos compostos iônicos, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos... Então, moléculas, né, são partículas formadas por átomos ligados entre si com ligação covalente, né? Ligação entre não metais, certo? Então, do lado direito da tabela periódica, mais na parte superior, são os não metais, né? E todo o resto, né, a parte esquerda da tabela periódica, são metais. Quando a gente tem
ligações entre não metais, eles vão formar moléculas. Quando a ligação entre o metal e o não metal, isso é em geral, depois a gente vai aprofundar as ligações e vai ver que é bem mais complexo, né? Mas, de maneira geral, né, metal com não metal forma compostos iônicos e não metais com não metais formam moléculas, tá certo? Ligação covalente e moléculas, né? Então, o grupo de moléculas ou agregados iônicos representa, então, uma espécie química bem definida que é chamada a substância, certo? Então, assim, de maneira geral, a gente chama, para não confundir, chamar de composto químico, elemento químico, a gente chama de substância, né? Porque elemento seria aqui os elementos que contêm o nome do átomo, né? Na tabela periódica, né? Composto é quando tem dois ou mais elementos em uma substância. Então, para a gente generalizar, a gente chama de substância, né? Mesmo que às vezes seja uma mistura, que a gente na química diferencia o que é substância, substância é uma substância pura e a mistura, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a molécula de água, que é H2O, e aqui no caso é uma molécula porque tem ligações covalentes entre não metais. O hidrogênio, teoricamente, ele não é considerado não metal, mas ele se comporta como não metal, certo? Aqui tem os exemplos do gás cianídrico e da água, né? E aí no gás cianídrico a gente tem aqui a molécula, aqui está com as cores diferentes do convencional, né? Geralmente o carbono é preto, né? Aqui no caso o nitrogênio é azul e o hidrogênio é branco, mas nessa representação as cores estão um pouco diferentes. Mas aqui a gente pode perceber três átomos ligados entre si, os três são não metais, né? Então são moléculas aqui. Aqui na molécula da água também que a gente acabou de ver, a cor está diferente, né? Que teria que ser vermelho e aqui branco. Mas, assim, os átomos não têm cores, né? Então é só uma convenção, né, para facilitar a nossa visualização das moléculas. Mas nesse livro aqui elas aparecem com cores diferentes, né? Para ser diferente, não usaram convencional, né? Então as moléculas são formadas por átomos ligados entre si por ligações covalentes. Então só vou chamar de molécula as partículas formadas por dois ou mais átomos ligados por ligação covalente, certo? A molécula é a menor porção de uma substância formada por átomos, certo? Você tem que tomar cuidado com essa frase, né? Aqui no caso a molécula seria a menor porção de uma substância, né? Formada por átomos. Pode ser que a substância seja só átomos, né? Por exemplo, o gás nobre pode ser formado só por átomos e não necessariamente por moléculas, né? Então aqui é a menor parcela de uma substância molecular, né? Que tem moléculas como a formadora dessa substância. Okay? Por exemplo, aqui a gente tem um outro exemplo que não são moléculas, são íons, né? Então, o cloreto de sódio, NaCl, eles vão ter um agregado, não vai ter uma menor partícula, na realidade é um agregado infinito de cátions e ânions, cargas positivas e negativas, né? Átomos carregados negativamente e positivamente, e os opostos vão se atrair, e os iguais, as cargas iguais vão se repelir. Então eles vão se rearranjar para que os diferentes fiquem mais próximos e os iguais fiquem um pouco mais distantes, mas todos juntos ali no agregado iônico, formando uma atração e repulsão eletrostática de cargas positivas e negativas, né? Agora ficou meio complexo, mas é só parar o vídeo, voltar um pouquinho e tentar entender que isso é importante, certo? Bom, se a gente avançar um pouco então aqui, para definir os compostos iônicos ou agregados iônicos, né? Esses compostos iônicos não são formados por átomos e sim por íons. Na realidade, são formados por átomos carregados positivamente e negativamente, tá certo? A gente pode ter também íon molecular, tem íon atômico e íon molecular, vai aprofundando aos poucos, né? Que é uma definição simples de um livro, acho que é do Pearson, né? Ou de livros de ensino médio, às vezes eles não deixam muito claro. Aqui a gente toma cuidado.
Agregados iônicos ou compostos iônicos não são formados por átomos e sim por íons. Tá? Na realidade, são formados por átomos ionizados, né? Ou seja, perdeu ou ganhou elétrons, ele ficou com a carga positiva ou negativa. E aí a gente tem os íons moleculares, moléculas iônicas também, né, com cargas. Então, com o tempo, fica um pouco mais complexo de novo, né, mas a gente vai se acostumando. E que se mantém reunidos em virtude da atração elétrica, né, das cargas positivas e negativas. Logo, a menor porção da substância iônica não é uma molécula, e sim um agregado iônico, certo? Então, aqui no caso, são vários íons, não é uma partícula, e sim são vários íons interagindo entre si, né, formando uma rede de cátions e ânions. Ok? Bom, substâncias são diferentes espécies de matéria. Como as substâncias podem ser moleculares ou iônicas, é importante concluir que toda matéria é formada por átomos ou íons. E a gente pode generalizar, né, que toda matéria é formada por átomos. E esses átomos podem estar carregados ou não. As substâncias são representadas por fórmulas. Há diversos tipos de fórmulas, o que indica o número de átomos de cada elemento presente. Aqui indica o número de átomos de cada elemento presente, é chamada de fórmula molecular. Então, tem a fórmula molecular para as substâncias moleculares, no caso, substâncias formadas por moléculas, ou íon fórmula, né? No caso de substâncias formadas por agregados iônicos ou, para facilitar, compostos iônicos, né? Se é iônico, né, então sempre a gente vai ter um cátion e um ânion. Então, necessariamente, a gente vai ter dois átomos diferentes, né? E aí, no caso, a gente pode generalizar falando que são compostos, tem pelo menos dois elementos diferentes, então são compostos iônicos, certo? Então, aqui no caso, por exemplo, essa molécula, né, em amarelo está o enxofre, em vermelho está o oxigênio, em branco está o hidrogênio, né? Então, a gente pode fazer uma fórmula, aqui é uma fórmula estrutural, né, representando aqui como que é a estrutura dessa molécula. Então, a gente pode perceber, ó, isso aqui representa uma dupla ligação, né, oxigênio, enxofre, aqui oxigênio, hidrogênio, e aqui essas ligações vão representar uma forma de representar tridimensionalmente a molécula, né? Como a gente viu antes, né? Elas estão aqui, se a gente colocar esses dois no plano, né? Essa ligação está para trás, essa ligação está para frente. A gente pode representar isso, né, na fórmula aqui estrutural, colocando aqui achurada a ligação, significa que ela está para trás do plano, né? E aqui esse triângulo preto representa que ela está à frente do plano, né? E aqui essas duas ligações normais, elas estão sobre o plano, tá certo? Então é uma forma da gente representar aqui, dar uma tridimensionalidade para a molécula, ok? E essa substância é chamada H2SO4, né, que é o nosso ácido sulfúrico, né, um dos ácidos mais importantes da indústria química. E sua fórmula é H2SO4, tá certo? Então, para toda substância, a gente vai ter uma fórmula química, né? Então, a fórmula indica que essa substância é formada por dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e quatro átomos de oxigênio, né, na sua fórmula molecular. Então a gente tem aqui três elementos diferentes que formam essa substância, e aqui no caso, ó, dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e quatro átomos de oxigênio. No total aqui dessa molécula tendo sete átomos aqui diferentes, sete átomos, né? Bom, as substâncias são representadas por fórmulas, há diversos. Isso aqui eu já falei, né? Aqui no caso a gente tem o NaCl, então aqui no caso a gente não tem uma partícula, e sim uma rede infinita de cátions e ânions. Então aqui, para a gente definir a fórmula, a gente tem que saber a proporção entre esses íons. A gente vai ter lá em inorgânica 1, né, como que a partir dessa, que a gente chama de célula unitária, essa estrutura cristalina, a gente chega na fórmula do composto. Então, se a gente pegar todos os átomos de cloreto, né, agora o cloro, quando ele fica negativo, ele vira cloreto,
né? O sódio ele continua chamando sódio, então a gente chama cloreto de sódio, né? Então, os ânions geralmente mudam de nome quando formam íons, tá certo? A gente vai ver lá também a nomenclatura de compostos inorgânicos, provavelmente a estrutura da matéria. Ah, aí aqui nós temos aqui a proporção de sódio e cloreto vai ser 1 para 1. Então a fórmula aqui, a gente tem a fórmula mínima, um átomo de sódio para cada um íon, né? Para cada cátion sódio a gente tem um ânion cloreto, tá certo? A gente não representa na forma, a gente não representa as cargas, né? Mas aqui Na e Cl-, certo? E aí nesse caso específico, a proporção é 1 para 1, a proporção mínima. A gente não coloca um aqui embaixo nem um aqui embaixo, porque subentende-se que se já está representada é porque tem pelo menos um elemento ali da fórmula. Okay? Então aqui no cloreto de sódio, né, indica que apresenta para cada íon Na+, eu tenho um íon cloreto, né, o Cl-, né, então o íon fórmula, a fórmula química para esse composto, composto iônico, certo? Bom, aqui no caso, por exemplo, a gente tem a composição do ar, né? Então o ar tem a composição aqui de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Nós temos que tomar cuidado que esse nitrogênio que a gente fala que tem no ar não é o nitrogênio elemento, e sim a molécula ou gás nitrogênio. E essa molécula é formada por 2 átomos de nitrogênio. Então aqui o N, e esse índice aqui significa que tem 2 átomos de nitrogênio por molécula, certo? No caso aqui, a gente pode ter essa representação, né, dos 2 átomos ligados entre si, né, formando N2. E aqui no caso, né, essa fórmula indica que a substância é formada por 2 átomos de hidrogênio, a fórmula molecular. Como são 2 não metais aqui, então a gente fala que forma molécula, né, e na realidade tem uma ligação tripla, né, entre esses 2 átomos aqui, certo? E aqui no caso, eu vou falar várias vezes, né, essas moléculas que têm apenas 2 átomos, a gente chama de diatômica, certo? Enquanto os átomos são iguais, é uma molécula diatômica homonuclear, porque os 2 núcleos são iguais, né? Se fosse heteronuclear, seria com 2 átomos diferentes, que vai aparecer daqui a pouco, certo? Bom, no caso do oxigênio, né, é o O2, então sempre que a gente for representar o gás oxigênio, o gás que tem no ar, a reação com oxigênio, combustão, né, a queima de algo sempre reage com oxigênio, o gás que ele está reagindo é o O2. Né? A gente chama de oxigênio, ou gás oxigênio, né, a molécula de oxigênio, mas aqui sempre vai ser diatômica. Né? A maioria dessas substâncias simples são diatômicas, né? Exceção do enxofre, que é S8, fósforo, que é P5, e assim por diante. Mas essas mais comuns, em geral, são moléculas diatômicas. Né? Aqui indica que a substância é formada por 2 átomos de oxigênio, a fórmula molecular, tá certo? Aqui de novo, molécula diatômica ou mononuclear, e esse índice aqui representa 2 átomos ligados entre si. Bom, aí aqui avançando um pouquinho mais, né, nós temos uma reação química. Né? Então, para a representação da reação química, a gente tem aqui os reagentes antes da seta e os produtos, né, ou seja, o resultado da reação química a gente tem aqui representado do lado direito. Essa setinha representa a reação. O SO2 reagiu com oxigênio formando SO3, tá certo? Aqui no caso a gente tem 2 moléculas de SO2, o dióxido de enxofre, reagindo com uma molécula de oxigênio para formar aqui 2 moléculas de SO3, certo? Então aqui no caso, esse índice aqui embaixo representa o número de átomos dentro da molécula ou dentro do composto iônico, e aqui no caso esse 2 representa um multiplicativo, coeficiente, ou seja,
vai multiplicar aqui a molécula. Então, se tem um 2 aqui, significa para cada 2 moléculas de dióxido de enxofre, reage com uma molécula de oxigênio, formando 2 moléculas, né, que é o coeficiente de novo, 2 moléculas de SO3. Nós vamos ver mais para frente também nas leis ponderais, né, que no início da química, pelo menos na química moderna, né, tem as leis ponderais, a lei das pesagens, né? Então, como não tinha equipamentos mais sofisticados, as pesquisas eram feitas com as massas das substâncias. Então, quanto que sobrava, quanto que perdia numa reação química, quanto que formava, a massa aumentava, a massa diminuía. Então, ponderal é de ponderar, é de balança, né? E aí, nesse caso, as leis ponderais vão falar que das proporções constantes, por exemplo, se eu colocar 4 moléculas de SO2, vai reagir com 2 moléculas de oxigênio, formando 4 moléculas de SO3. Então, a lei das proporções constantes, lei de Cauchy. E a lei de Lavoisier diz que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, né? Então, é a lei das massas constantes. Então, se eu tenho uma certa quantidade de reagentes, se eu faço uma reação química, no final vai ser a mesma massa, né? Então, aqui, se a proporção for correta aqui, e se não for correta, vai sobrar reagente, né? Então, sempre a massa no início, no sistema fechado, sempre vai ser a massa no final. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu tenho uma massa para oxigênio, e a massa dos átomos, né, vai ser importante, então aqui eles têm aqui 6 átomos de oxigênio, vai ter uma massa. No final, eu tenho também 6 átomos de oxigênio, então a massa permanece, né? O enxofre também, eu tenho 2 átomos de enxofre, no final eu tenho 2 átomos de enxofre. Então, a gente tem as leis ponderais, porque são leis porque era experimental, e aí depois tem a teoria de Dalton. A teoria vai explicar a lei ou os resultados experimentais, né? E nesse caso aqui, Dalton explicou por que a massa se permanece constante e por que a lei das proporções constantes. Porque aqui no caso, se eu tenho só a quebra de ligação e formação de novas substâncias numa reação química, significa que os átomos permanecem os mesmos. Então a massa vai se conservar, certo? A gente vai ter aí uma linha sobre leis ponderais, né? E depois sobre Dalton também, né? E depois no segundo semestre as teorias atômicas. Bom, aí aqui também uma outra representação, uma molécula de metano reage com 2 moléculas de oxigênio, formando uma molécula de dióxido de carbono e 2 moléculas de água. Então aqui tem a representação aqui do metano, representação de 2 moléculas de oxigênio, formando aqui uma molécula de dióxido de carbono, ou gás carbônico, e 2 moléculas de água, certo? Então, aqui no caso, a representação química, nessa aqui é a visão submicroscópica, né? Tentar não confundir, né? Porque aqui no caso, esse aqui está tudo dentro de um frasco, eles se transformam e viram essas 2 substâncias aqui. Problemas de visão, né, macroscópica misturada com microscópio com a simbologia química. A gente está representando como se fosse uma reação química aqui. Teoricamente, esses dois estão juntos em um reator e depois, no final, essas 2 moléculas estão juntas também, né? Aqui, no caso, eu tenho CH4, né? 2 moléculas de oxigênio, 2O2 aqui, CO2 e H2O. Então, a representação aqui simbólica. Bom, de novo aqui uma outra equação química, sem a parte submicroscópica, só simbólica, né? E aqui no caso, o que significa essa simbologia. Então, uma molécula de água, dióxido de carbono, reage para formar aqui ácido carbônico. Então, se a gente sopra, né, a gente inspira oxigênio e respira dióxido de carbono e água, né? E aí, no caso, se eu soprar a água, né, uma água neutra, essa água vai começar a ficar ácida porque forma o ácido carbônico. Um ácido fraco, mas ele altera o pH da solução, certo? Mas aqui no caso é uma representação H2O mais CO2 formando H2CO3, chamado ácido carbônico. Aqui de novo, né, outra reação. Uma molécula de hidrogênio reage com uma molécula de cloro, formando 2 moléculas de HCl.
Então aqui H2 mais Cl2 formando 2HCl. Aqui uma molécula diatômica homonuclear, uma molécula diatômica homonuclear e uma molécula diatômica heteronuclear, formada por dois átomos diferentes. Certo? Tem várias reações que a gente pode fazer essa representação, mas aqui fica mais fácil a gente fazer uma reação, né? Escrever a simbologia química. Se a gente for escrever o nome de todas as substâncias, algumas são bem longas, né? Principalmente as orgânicas, então vai ficar muito complexo a gente escrever uma reação química. Também, se a gente for usar aqui a representação aqui, né, dos átomos, vai ficar bem complexo também. Então, assim, na química a gente usa reações químicas representando pela substância química, tá certo? Algo também que eu gostaria só de frisar, vou voltar um pouquinho, não tem pra gente dar. Mas voltando aqui dessa reação química, só para a gente finalizar. Nós temos aqui também o conceito de substância simples e composta, certo? Então aqui no caso, ó, eu tenho aqui o oxigênio, que é uma substância simples, porque só tem um elemento. Então substâncias que apresentam só um elemento, elas serão chamadas de substâncias simples. Aqui as substâncias que têm dois ou mais elementos são substâncias compostas, certo? Então, a esse eu posso chamar de composto, esse já não poderia, o oxigênio eu poderia chamar de um composto, né? E se uma substância química, as duas são substâncias químicas, só que essa é uma substância composta e essa é uma substância simples, tá certo? Outra também forma da gente chamar aqui as substâncias, nós temos, por exemplo, se toda essa substância reagiu e dentro de um frasco aqui, do reator, eu tenho só essa substância aqui, SO3, significa que eu tenho aqui uma substância pura. Eu só tenho só um tipo de substância. No final da reação, eu só tenho um tipo de substância. Então, se eu pego um frasco, pego uma amostra de substância e só tem aquela substância, um frasco, por exemplo, de ácido sulfúrico, a maioria das substâncias não são puras, né? Tem sempre um certo grau de impureza. Mas a gente pode considerar algumas substâncias de 99,9999% de pureza uma substância pura, vai depender do limite, né, que a gente considera pura. Né? Mas assim, entrou em contato com o oxigênio, já começa a se misturar oxigênio na substância. Né? Mas em geral, a substância pura só tem aquela substância, né, dentro do meu recipiente, certo? Agora, se eu tiver duas substâncias, né, dentro do mesmo recipiente, né, então no início aqui eu coloquei essa oxigênio e dióxido de enxofre para reagir. Né? Aqui, por exemplo, tem que colocar um catalisador e aquecer para que essa reação ocorra. Né? Mas se eu tenho pelo menos duas substâncias dentro do mesmo frasco, significa que é uma mistura. Então, água com açúcar, por exemplo, é uma mistura. A água mineral, né, que é água pura, mas tem minerais, sais minerais, né, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, cloreto de sódio, tá, numa quantidade bem pouca, por isso a gente não sente o salgado, mas são em ppm, né, parte por milhão ou miligramas por litro, né, então a gente não sente o gosto, mas tem sais dissolvidos na água mineral e na água potável também. Às vezes a água potável que é tratada é colocada algumas substâncias para conservar a água e para tratar a água. Então, teoricamente é uma mistura. Então, mistura duas ou mais substâncias, substância pura só tem aquela substância na minha amostra. Tá certo? Bom, então eu acho que é isso, né? E nos vemos na próxima aula. Tá certo? Um abraço, tchau, tchau.